É um prazer poder louvar com você, orar com você e falar um pouquinho mais da palavra de Deus com você. Hoje nós temos um assunto ímpar na nossa caminhada. Hoje vamos falar, sem sombra de dúvidas, do assunto mais importante da sua, da minha e da caminhada da igreja como um todo. Hoje vamos falar sobre oração. Quem aqui já sentiu no coração que deveria orar mais, mas muitas vezes não consegue? Levanta a mão bem alto para eu ver. Queria que quando eu falasse assim, você aceita Jesus, levantasse a quantidade de mãos que levantaram agora. Vai ser uma bênção, vai ser um avivamento que estaria acontecendo na nossa igreja. Mas isso não é uma questão só sua. Isso, na verdade, é uma questão que incomoda e vem incomodando meu coração há alguns anos, há muitos anos, desde da conversão. Uma vez eu tive a oportunidade de falar com o Dr. Gregory Friesel, o autor de um livro chamado Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. E eu fiz justamente essa pergunta, falei, pastor, como que a gente faz para a gente parar com essas oscilações, né? Um dia a gente é um santo homem de Deus, a gente ora e ora e ora, e no outro dia a gente é outra coisa, e que a gente não ora, a gente não quer nem saber de Deus. E o Gregory Friesel, ele respondeu uma coisa que me deixou mais em crise ainda. Ele falou assim, meu filho, o dia que você descobrir essa resposta, escreva um livro sobre, porque essa é a crise de todos os homens e mulheres de Deus em sua caminhada. Desde então, eu tenho tentado entender por que isso acontece com a gente, por que a oração, por mais que seja uma coisa tão simples, a ponto de uma criança conseguir fazer, e segundo o texto, fazer talvez com mais autoridade que a gente, e ser tão complexa a ponto de doutores não conseguirem refletir e pensar ou esvaziar o assunto. E quando a gente vai para os textos bíblicos, nós nos pegamos em várias questões, mas algumas coisas são certas, claras, diante da palavra de Deus. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Qual é a verdadeira função da oração e por que nós não podemos desistir desta caminhada e sim insistir em continuar, em buscar, em aprender e em nos exercitar nisso. Para falar sobre esse assunto, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Quero dizer também que essa noite nós teremos uma exposição bíblica temática e não expositiva. Normalmente nós falamos sobre um texto específico e expomos esse texto. Hoje vai ser de uma forma temática, então vamos falar sobre o assunto oração e vamos passear por vários textos bíblicos para podermos estar empoderados na própria palavra de Deus. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao versículo 16. E diz assim a palavra de Deus, com toda reverência, mas ainda sentados leiamos. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar? Senhor, a nossa oração é que o Senhor simplesmente fale com a gente. É que o Senhor simplesmente nos dê a força necessária, nos dê, ó Deus, os gatilhos necessários para colocar a oração como uma prioridade em nossas vidas. A nossa oração, Deus, é que hoje os nossos corações saiam tão aquecidos daqui, Deus,
tão convictos que a Tua palavra nos convida, nos indica, nos impulsiona a orar, que possamos, ó Deus, dedicar as nossas vidas a esse nobre e doce ministério. Pai, fala com a gente essa noite. Se existe alguma dúvida, se existe algum empecilho nos nossos corações, se existe algum tipo de cegueira em nossas vistas, ó Deus, nos ajuda a enxergar, a ver e a agir de acordo com a Tua vontade. Pai, fala com a gente essa noite. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a Bíblia ela ressalta a oração, ela afirma categoricamente que homens e mulheres de Deus são homens e mulheres de oração. A oração, ela nunca foi colocada como opcional na caminhada com Deus. Ela nunca foi colocada como algo que você pode ou não ter, ou que você pode ou não fazer, ou que você pode ou não escolher caminhar com ela. Junto com a fé, a oração é praticamente a origem da caminhada cristã. Se para sermos de fato salvos, precisamos crer, de fato aqueles que creem precisam orar. De fato aqueles que creem precisam caminhar com esse santo hábito, essa linda vocação. E como que a gente tem tanta certeza disso? Será que a Bíblia realmente fala que homens e mulheres de Deus precisam orar? Que homens e mulheres de Deus são homens de oração, são pessoas de oração? Sim. Eu quero fazer um panorama bíblico com você, quero pedir licença para o pastor Fábio aqui para fazer um panorama bíblico com você em relação à oração. Por exemplo, se você for em Gênesis capítulo 5, você vai ver uma coisa muito interessante. Quero lembrar que Gênesis 1 e 2 fala sobre a criação. Gênesis 3 fala sobre a queda da humanidade. Gênesis 4 fala do primeiro assassinato e como que o pecado domina o ser humano. E Gênesis 5 começa a genealogia dos filhos de Adão. E o próximo filho que Adão tem, porque Abel foi morto por Caim, é o filho Sete. E da descendência de Sete nasce um homem chamado Enoque. E a Bíblia faz questão de dizer que Enoque andou com Deus. E já não era porque Deus tomou para si ele. Enoque gera um filho chamado Jared. Jared gera um filho chamado Metusalém. Metusalém gera um outro filho chamado Lameque. E Lameque gera um outro homem chamado Noé. Noé, o texto diz, de Gênesis capítulo 6, que Noé era um homem íntegro, justo e íntegro, que ele se destacava dos seus contemporâneos. E o texto desse versículo termina dizendo: Noé andou com Deus. Esse mesmo Noé, que depois do dilúvio, em Gênesis 9, vai sair de um ano quase dentro de uma arca. E o primeiro ato que ele vai fazer é fazer literalmente, um holocausto, um local de sacrifício ao seu Deus. E o texto diz que devido àquele sacrifício, o aroma daquele sacrifício chegou aos céus, e Deus sentiu, respirou aquele sacrifício, se agradou e disse que nunca mais destruiria a terra daquela forma. Noé teve 3 filhos e um deles chamava Sem. Da descendência de Sem nasce um homem chamado Abraão, que nos mostra em Gênesis 18 que a intercessão é a forma como Deus escolheu que os seus homens e mulheres mudem o rumo daquilo que é inevitável. Em Gênesis 18, Abraão intercede a Deus pelo seu sobrinho Ló, que estava numa cidade condenada à destruição chamada Sodoma. É interessante que em Gênesis 18, o texto diz que Abraão se aproxima de Deus, olha que interessante, e diz: o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Longe de ti tratar o justo como se ele fosse injusto. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir os 50 justos com os injustos? E a resposta de Deus é não. Se tiver 50 justos naquela cidade, eu pouparei a cidade inteira, por amor aos justos.
o filho desse homem, homem de fé, homem de oração, chamado Isaque. Isaque, o texto de Gênesis fala muito pouco sobre Isaque. O texto de Gênesis fala muito sobre Abraão, fala muito sobre Jacó, o próximo filho, e fala muito sobre José, mas sobre Isaque fala apenas 3 capítulos, uma passagem rápida, mas o texto faz questão de dizer que Rebeca, mulher de Isaque, era estéril, e Isaque, pelo bom testemunho de seu pai, ora a Deus, e Deus concede a Rebeca que tenha filhos. Desses 2 filhos que saem de Rebeca, Jacó, o enganador, sai dela. E o texto diz que no val de Jaboque, Jacó luta com Deus. E ele não deixa Deus sair da sua presença, enquanto Deus não o abençoasse. Então, no véu de Jaboque, Deus muda a história e o nome de Jacó, de o enganador para príncipe de Deus, porque como com homens e com Deus ele lutasse, ele tinha prevalecido, então ele seria um príncipe. E a história de Jacó começa a mudar a partir dessa narrativa. Deus mostra que o relacionamento, a oração, muda a história de um ser humano. E não só aí. Nós poderíamos citar, por exemplo, Moisés, em Êxodo 33, orando a Deus, porque Deus tinha decidido destruir a nação devido ao seu pecado, e Moisés disse: Senhor, não faz isso, não destrua a nação, o que será do seu nome? Todos zombarão do seu nome, todos acharão que o seu nome, que o Senhor é um Deus fraco, não faça isso. Demonstre misericórdia, faz melhor, Deus, se o Senhor não for com a gente, risca o meu nome do seu livro. E ele mesmo explica essa atitude, ele diz: Senhor, não é pelo Senhor estar entre nós, que nós nos destacamos de todos os outros. Percebe a leitura de Moisés? Não é porque o Senhor está no nosso meio, que nós somos diferentes, que nós temos de fato, e somos reconhecidos como teu povo. O discípulo de Moisés, chamado José, segue e entra com o povo na terra prometida, a partir da oração. E quando Josué deixa de orar, o povo falha, o povo cai. Percebe como que a Bíblia vai insistindo no assunto? É a partir do jejum e da oração que Esther invoca o povo de Deus a orar, para que a lei do rei não seja cumprida. É através da oração que Neemias levanta do pó uma cidade que estava destruída há mais de 100 anos. Foi através da oração, irmãos, através da oração, que Elias faz cessar a chuva durante 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio de chuva, em vez de descer chuva, foi através da oração que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício, consumiu a água, consumiu a pedra. É através da oração que o céu se abriu e a chuva desceu depois. Então a Bíblia, ela é muito rica em características, em demonstrações de oração. Ore, 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 é o que a Bíblia está dizendo. Através dos seus personagens, através das suas claras demonstrações, que o povo de Deus é um povo que ora. Que o povo de Deus é um povo que se dedica, que se gasta, que investe tempo nessas coisas. Por isso que os homens e mulheres de Deus são homens e mulheres que sabem a palavra de Deus de cor? Não necessariamente. Não necessariamente. São os homens e mulheres que constroem grandes templos para a nossa vergonha. Para a nossa vergonha. Mas as grandes marcas e características do povo de Deus começam na oração. Foi através da oração que Ana, em 1 Samuel, uma mulher que ela mesma se intitula amargurada. Já chamou uma mulher de amargurado para ver a consequência disso? Rapaz, não faça isso. Não faça isso, nunca faça isso. Ela se define: sou uma mulher amargurada de alma. Eu estou aqui, eu não estou bêbada não, ô Eli. Eu estou derramando a minha alma diante do meu Deus. Deus ouviu a sua oração. Da estéril nasce o maior juiz da história de Israel.
um dos maiores homens da história de Israel. Esse mesmo Samuel, diz em 1 Samuel capítulo 12, que ele jamais pecaria contra Deus em deixar, em cessar as suas orações pelo povo de Deus. É por essa urgência na oração que Lucas 11 vai fazer uma narrativa de um cego chamado Bartimeu, também citado em Marcos. Desculpa, irmãos. Em Lucas 11, a mulher Ciro-fenícia, ela vai se aproximar de Jesus e vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está possessa, liberta a minha filha, salva a minha filha, cura a minha filha. E pela sua insistente oração, Jesus a ouve. É por essa mesma linha de raciocínio que o cego Bartimeu de Marcos, se eu não me engano, Marcos 7, eu fiz uma confusão, irmãos, era Lucas 11 mesmo, e a mulher Ciro-fenícia era Marcos 7. Grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele só para de orar e gritar até Jesus falar: vem cá, meu filho, o que você quer? Pergunta interessante para um cego, né? Eu quero ver. Então seja de acordo com a sua fé. É justamente pela importância da oração que Jesus, em seu ministério, cria a maior escola da oração que o ser humano poderia ter visto. É por essa consciência que em Lucas 11, um discípulo vira para ele e fala assim: Senhor, ensina-nos a pregar? Não. Ensina-nos a expulsar, a expelir demônios? Não. Ensina-nos a curar? Não. Ensina-nos, Senhor, a orar. A orar. E é por isso que em Marcos 14 e Lucas 22, o texto diz que Jesus, indo para a morte, indo para o Getsêmani, que já sabia que ele seria traído, que seria negado, que seria julgado, que seria preso, que seria espancado, que seria morto, sabendo isso tudo, ele vai para o Getsêmani, pede para os seus discípulos ficarem orando, chama 3 para andar com ele, e a esses 3 ele diz: olha, a minha alma está profundamente aflita, orem por mim. Você parou para pensar? O que é ouvir Jesus falando para você orar por ele? Imagina a aflição que Jesus estava vivendo. E o texto diz, agora de Lucas 22, que Jesus se afasta à distância de um tiro de pedra, e ele se joga ali diante de Deus, e ele chora, e ele ora, e ele sua gotas de sangue. Soa ou sua? Sua. Ele sua gotas de sangue. E ele está em agonia, ele está atordoado, ele está pedindo a Deus que não se cumpra aquilo que ele foi ali para fazer, para cumprir. Mas diante dessa agonia, depois de expor a Deus as suas ansiedades, os seus medos, as suas dores, esse Cristo levanta, como diz Hernandes Dias Lopes, que nem uma rocha. Ele chora, ele se derrama, ele se angustia na oração, mas depois da oração ele levanta, como nenhum outro homem levantou, e ele enfrenta aqueles que o prendem, ele vai ao Sinédrio, ele enfrenta o Sinédrio, ele vai a Pilatos, ele enfrenta Pilatos, ele é espancado, ele é mutilado. E ao caminho, havia cruzes, alguém vira para ele chorando, e ele olha para as mulheres chorando e fala assim: não chore por mim, chore por vocês, chore pelos seus filhos. Percebe quão firme ele está? E como diz o Hernandes Dias Lopes, ele vai para aquele palco de horror, e faz aquele palco de horror um palco para a glória de Deus, por causa da oração. Porque ele era um homem de oração.
Poderíamos falar de tantos outros. Poderíamos citar Paulo em Atos 9, indo para Damasco, indo para a morte, matar, dilacerar, prender. Jesus joga ele no chão. E o texto diz a Ananias que Deus manda Ananias ir orar por ele, para que ele seja curado. E Ananias fala, mas Senhor, esse homem está aqui para matar, esse homem está aqui para prender. O Senhor está falando uma confusão. Não, ele está falando, não, Ananias, vai lá. E o sinal é que esse homem está orando. Esse mesmo apóstolo Paulo, chamado Saulo, agora na igreja de Antioquia, em Atos 13, ele está ali, e o texto diz que na igreja de Antioquia existiam apóstolos, mestres, profetas, e um desses era Saulo, e a igreja estava em constante oração, em jejum, e em oração e jejum, Deus chama para ele, Barnabé e Saulo, para uma nova obra missionária. Missões nasce na oração. Na oração. Ação social nasce na oração, Atos 6. Nós não podemos deixar o ministério da oração e da palavra para servir à mesa. Levante para vocês homens cheios do Espírito Santo, cheios de temor, de sabedoria, para que exerçam essa função. Nós vamos ficar na oração, na exposição da palavra. Esse mesmo apóstolo Paulo, voltando agora, vai para Filipos em Atos 16, e ele encontra um lugar em Filipos, um lugar de oração. Prega o evangelho, pessoas se convertem. Ele, nessa mesma cidade, ele é espancado, ele é humilhado, ele é preso. E meia-noite o texto diz que ele e Silas, homens de oração, estão fazendo o quê? Homens de oração fazem a mesma coisa em momentos difíceis. Eles fazem o quê, irmãos? Eles oram. Então, à meia-noite eles estavam orando e louvando a Deus. Mas espera aí, eles foram espancados, eles foram humilhados, eles foram presos, eles não tiveram nenhum julgamento. Por que eles oram? Porque homens e mulheres de oração, eles oram. Eles oram nos momentos difíceis, eles oram nos momentos de alegria, eles oram nos momentos de dor. Eles oram, são homens e mulheres de oração. É por isso que quando ele já está indo agora para a sua primeira prisão de Roma, indo para Jerusalém, quando ele para em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso, em Atos 20, ele faz um longo discurso, ele explica tudo o que vai acontecer, e no final ele vai para o seu caminho de prisão, e os presbíteros oram com eles. Oram. Porque são homens de oração. São mulheres de oração. Percebe como a palavra de Deus, e eu não estou falando 3% do que a palavra de Deus traz para nós, sobre como homens e mulheres de Deus reagem e lidam com as suas questões no seu dia a dia. O pastor Fábio trouxe para nós essa manhã uma exposição impecável sobre Josué. Como que as lutas de Josué, como que as decisões de Josué precisavam estar pautadas no seu relacionamento com Deus, no que Deus trazia a ele. Ser forte e corajoso, que o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, que o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse tem sido, talvez, a maior tragédia da igreja do século 21. Uma igreja que se garante, que se empenha nas suas próprias forças, nas suas próprias capacidades, nas suas muitas capacidades de resolver, de empreender, de alcançar, de resolver.
Esse é o discurso do nosso tempo. O discurso não é orem para que Deus coloque a pessoa certa no poder. O discurso não é mais esse. O discurso é: nós precisamos nos levantar, nós precisamos falar, nós precisamos fazer, nós precisamos acontecer, nós somos fortes, nós somos capazes, nós somos maioria. Não é esse o discurso bíblico. Isso, o pastor Fábio deixou isso claro hoje pela manhã. Não é esse o discurso bíblico. Não importa a força, não importa o tamanho, não importa a sua capacidade, Deus faz com a sua força, com o seu poder, com a sua capacidade, para que nós venhamos a entender que não é a partir de nós. Lembra de Gideão? Ah, não, Gideão, vocês estão muito fortes, vocês estão com muita gente, vocês estão com quase 8-1, vocês não têm chance de vencer, mas é bem possível vocês irem para a guerra, eu dar vitória para vocês, e vocês falam: não, porque a gente é muito forte, a gente é muito bom de guerra, por isso que a gente venceu. Não, está muito forte, diminui esse negócio aí. Por que não fazemos mais isso? Nós somos o povo de Deus, sim ou não? Sim. Nós somos o povo de Deus. Não somos o mesmo povo, mas temos o mesmo Deus, com suas mesmas capacidades, com suas mesmas provisões, com o seu mesmo poder, com sua mesma autoridade, com sua mesma prontidão em responder. O mesmo Deus. O mesmo Senhor. E uma vez que entendemos, de uma forma clara, de uma forma direta, que a Bíblia está gritando para você e para mim: ore, ore. De Gênesis a literalmente Apocalipse, do início ao fim, ela está dizendo: ore. Pastor, Apocalipse está mandando orar, Apocalipse capítulo 6. Os santos, quando o 5º selo é aberto, eles estão diante do trono de Deus, e eles estão falando com Deus: Senhor, até quando? Até quando o Senhor não fará justiça? Até quando vamos ter que esperar? Até quando, Senhor? Ou seja, tem morto que está orando mais que nós. Nem sabia que isso era possível. Agora, olha como que o texto ele é forte. Ele é direto. Uma vez que estamos convictos que a palavra de Deus nos convida a orar, eu quero te convidar a observar 3 grandes características para que você ore. Para que você coloque isso como uma prioridade na sua vida. Para que os cultos de oração de quarta, 7h30 da noite, estejam mais cheios que os nossos cultos de domingo, pós-Peniel. Amém? Amém. Amém. Que a gente tem que fazer oração nos carros, porque não cabe dentro da igreja. Amém? Amém. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, você e eu, orar, então, percebe? Tira a oração, pode deixar o mesmo povo, pode deixar as mesmas atitudes, não teremos os mesmos resultados, isso eu garanto. Então, essas 3 características, esses 3 pontos que a palavra de Deus traz para nós, são incentivos à oração. Primeira delas, a oração é uma ferramenta de louvor e gratidão a Deus. Você tem motivo para ser grato a Deus? Sim ou não? Sim, eu também tenho. Pois bem, os livros de Salmos são literalmente, orações. Orações e, em sua esmagadora maioria, são orações de gratidão. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Termina assim, tudo que há fôlego, louve ao Senhor. Por isso, quando nós falamos de oração, quando nós falamos de motivos, se temos motivos para agradecer,
precisamos orar. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha a narrativa que Pedro traz para nós, que nos traz a consciência que deveríamos orar. 1 Pedro 1, 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia, no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele começa dizendo: bendizei, bendito é o nome do nosso Senhor. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar que esse apóstolo, segundo os historiadores, se recusou a ser crucificado, porque ele não se achava digno de morrer como o seu Senhor. Então, pela sua recusa, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como o seu Senhor. Bendito seja o Senhor e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser grato? Você quer demonstrar gratidão? Ore. Levante suas mãos em louvor e adoração a Deus. Diga a Ele: Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é bondoso, o Senhor é digno. Diga a Ele tudo o que você sente no seu coração e todos os seus motivos de gratidão. Você quer demonstrar gratidão a Deus? Ore a Ele. A oração é uma ferramenta para a verdadeira alegria. É uma coisa que eu achei muito interessante. Se você for, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,16, ou em Romanos 12, ou em Filipenses 4, você vai ver uma narrativa muito parecida. Você vai ver Paulo dizendo assim, alegrai-vos. Em 1 Tessalonicenses 5, ele vai dizer, alegrai-vos. Olha o que ele vai dizer. Eu já até escrevi aqui, para ficar mais fácil para a gente. Está vendo? Por isso que é bom você ler o texto bíblico, porque quando você escreve, você não acha. Ele vai dizer: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Pode parecer uma coincidência, né? Mas agora vamos lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Agora vamos em Romanos 12. Regozijai-vos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverai. Será que a alegria, o sentimento de saciedade, de plenitude, que nós buscamos desesperadamente, não está no seu primeiro milhão? Será? Será que o sentimento de alegria, de paz, que excede todo o entendimento, não está em você ter o raio do seu carro, Josué? Que o Josué tanto quer. Se ele soubesse quanto que ele vai gastar, ele não queria. Não iria querer.
Eu já vi algumas pessoas baixando a cabeça. Pode abaixar a cabeça e aproveita e ora, meu irmão. Ora. Ouve o seu pastor. Será que a alegria não está, como diz aquele filme, à procura da alegria ou da felicidade? Da felicidade? Em você ser uma pessoa bem-sucedida? Será que Deus colocou uma charada para a gente e a gente não está percebendo que o alegrar no Senhor nasce de um relacionamento com o Senhor? Ou, de fato, estar se regozijando, estar feliz, estar alegre, estar contente, estar pleno, está em você ter uma vida de oração com Ele, de relacionamento com Ele, talvez de você andar com Ele, como Enoque, como Noé? Será que a alegria é o resultado da criatura ter acesso direto e real com o seu Criador? E não se auto-enganar com brinquedos, com toys do seu tempo? Porque brinquedos sempre tivemos. Hoje é carro, antigamente era cavalo. Daqui a pouquinho vai ser carro voador. Hoje é celular, na época era carta. O celular sumiu um monte de coisa, né? Antes era jornal, agora é celular. Antes era videogame, agora é celular. Antes tinha alguns aposentados e aposentados que a alegria deles era ir no banco, agora é o celular. Tudo é o celular agora, né? Mas, enfim. O fato é, será que a alegria está em nós descobrirmos que nascemos para nos relacionar com Deus, que fomos criados para nos relacionar com esse Deus, que fomos gerados, fomos pensados desde o ventre de nossas mães para que nós sejamos homens e mulheres que conhecem o seu Deus e que são plenamente... Deixa o menino gritar. Ele está na igreja batista, mas ele é pentecostal. Deixa ele. Fica podando o menino. Então, irmãos, por último, eu quero chamar a sua atenção que a oração é uma ferramenta de intimidade com Deus. Jeremias 33:3 diz: invoca-me. Invoca-me e... Não quero sussurro, não, quero que você fale mesmo. Invoca-me e... Vocês estão sussurrando, gente. E te respondo... gente... Brincadeira não, gente, brincadeira. Por favor, decorem esses textos, tá? Invoca-me e te responderei, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou Jeremias 29. Onde Jeremias fala exatamente o que Deus está dizendo para este povo. 9:12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Percebe como a Bíblia, a palavra de Deus, te convida a ferramentas que sempre desaguam na oração. Caminhar com Deus é o maior privilégio que o povo de Deus tem. É o maior diferencial que o povo de Deus tem.
é aquilo que de fato te faz diferente de qualquer outra religião. Porque é por ele estar no nosso meio, está entre nós, que o mundo conhece que ele é o nosso Deus. Por isso que, quando Jesus chega no templo, e ele vê o templo sendo feito de um comércio, ele chama esse comércio de covil de ladrões. O texto diz que ele quebra tudo. Ele expulsa as pessoas do templo. Ele derruba as barracas dos comerciantes. Queria, Kátia, isso não vai acontecer aqui, Kátia, até porque a ideia não é essa. Fica tranquilo, não vai chegar nenhum, cadê o Vinícius? Não vai chegar nenhum Jesus aí derrubando nada. Mas quando a casa de oração se torna uma casa de comércio, a minha casa será chamada casa de oração. A oração que for feita neste lugar, os meus olhos estarão atentos a eles, os meus ouvidos estarão atentos a eles, o meu coração estará atento ao quê? As orações feitas nesse lugar. Com isso, meus irmãos, eu preciso te convidar à jornada mais extraordinária da sua vida. A uma jornada com menos religiosidade e com mais intimidade. Com menos mecanismos estranhos ao texto e com mais seriedade ao texto. O convite aqui é um convite para se relacionar. Por último, a última grande ferramenta que a oração apresenta é uma ferramenta um tanto quanto peculiar. É uma ferramenta de luta, de batalha, de combate. Paulo usa esse termo à igreja de Roma, no capítulo 15. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, lutem comigo em oração. Lutem comigo em oração. Quando ele fala à igreja de Éfeso, capítulo 6, ele vai dizer sobre a armadura de Deus, ele vai encerrar o assunto falando: então, irmãos, não cessem de orar. Ele vai deixar claro que a oração é o processo que Deus usa para o combate espiritual, que ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados, contra potestades que operam o mundo, que militam nesse tempo, que operam nesse tempo. Então estejam firmes. Jesus, quando fala do final dos tempos, ele vai dizer, então vigie. Ele vai dizer, ore e vigie. Ore, para que esse dia não chegue como um ladrão e te pegue despercebido. Ore. Jesus, quando vai para o Getsemane, olha para os seus discípulos assim, orem para que vocês não caiam em tentação. Orem. 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 Tiago vai dizer na sua carta que nós desejamos, mas nós não temos. Por quê? Porque nós não oramos. E quando oramos, oramos mal. João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, vai dizer o seguinte, que essa é a nossa certeza, que Ele ouve a nossa oração, e que se nós pedirmos de acordo com a sua vontade, nós receberemos. Jesus vai dizer em João 14, que se pedirmos qualquer coisa em seu nome, nós receberemos, para que Ele seja glorificado na resposta de oração em seu nome. Percebe? Como que os mundos são afetados pela oração, não só o seu.
não só o seu nanomundo, mas o mundo de todos que estão à sua volta. E o outro mundo também. Sem contar textos como o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Sem contar onde tiver 2 ou 3, ali estarei presente. Sem contar a infinidade de textos que afirmam categoricamente: vocês precisam orar, vocês precisam estar em oração, porque isso muda as coisas. E agora eu quero fazer um convite muito importante para você. Nós temos, toda quarta-feira, 19h30, um culto que ele é dedicado à oração. Nós temos uma exposição que nem é tão pequena assim mais, mas vai voltar a ser pequena, da palavra. Nós temos um bate-papo sobre um livro de oração que temos ainda aí para vender, a preço de custo. E nós oramos. Porque eu nunca vi ninguém aprender a andar de bicicleta em nenhum livro. Alguém que aprendeu a andar de bicicleta depois de estudar um bom livro sobre equilíbrio? Se você aprendeu, não levanta a mão não, porque eu preciso continuar a mensagem. Mas a maioria das pessoas não. A esmagadora maioria das pessoas aprenderam a andar de bicicleta como? Eu aprendi andando, caindo só me machuquei mesmo. Andando de bicicleta. E aí eu caí, verdade. Aí eu andei de novo, aí eu caí de novo. E aí assim foi até eu aprender a andar. Então não tem outro caminho para aprender a orar, para crescer em oração, para se tornar um homem de oração, uma mulher de oração, a não ser orando. E eu quero te convidar, você que tem se sentido impelido a orar mais, desejoso de orar mais, queria te convidar a fazer um pacto com o seu Deus, de que você vai colocar a oração como uma prioridade na sua vida, de que você vai se dedicar mais a isso, porque o futuro dessa igreja, que é você, depende disso. Se você tem sentido isso no coração, não agora só não, mas se Deus já tem movido o seu coração, porque eu creio nisso, eu creio que Deus está levantando pessoas para orar, para crescer nisso. Se você quer se comprometer diante de Deus e dos que estão aqui presentes, que você será uma pessoa que se dedica mais à oração, eu queria que você ficasse em pé, porque eu queria orar com você e por você. Tem alguém aqui essa noite? Pode ficar em pé. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, não existe argumento, Deus, que tire de nós a responsabilidade de orar. Não existe falta de tempo, não existe falta de capacidade, não existe, ó Deus, falta de versículos bíblicos para nos induzir, nos conduzir, nos levar à oração. E, Pai, eu tenho consciência de que a falta de oração do seu povo, das nossas igrejas, do nosso tempo, é a causa, é o resultado pelo qual nós não temos visto grandes coisas acontecerem. Senhor, eu tenho consciência, como Tiago diz, que é porque nós não oramos, que temos muito adoecidos no meio de nós, e muitos que já dormem no meio de nós. Eu tenho consciência, Deus, de que oração não é uma questão cultural, não é a questão do Oriente, mas é uma questão da Tua Santa Palavra que nos induz e nos conduz a ela. Pai, o Teu povo está aqui. E eu sei que a esmagadora maioria já se levantou, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, e esta igreja tem orado para que essa igreja seja conhecida como casa de oração, e ela assim será, porque o Senhor ouve a oração do seu povo, o Senhor vê o clamor do seu povo, o Senhor responde à oração do seu povo, e eu tenho certeza, Deus, que porque essa igreja já tem orado, pedindo, Deus, nos torne um povo de oração, eu tenho certeza que essa igreja se comprometerá em orar. Deus, nós não ignoramos os intuitos do diabo. Nós sabemos que, a partir de agora, ele nos envergonhará dizendo, você não levantou naquele dia? Você não falou que seria homem de oração, mulher de oração?
Eu não tenho dúvidas disso, Deus. Deus, que caia por terra todo tipo de humilhação, de culpa e de vergonha. Que nós não venhamos a orar pelo nosso orgulho de bater no peito e falar nós oramos, mas por quem o Senhor é. Pela gratidão que temos em ter um Deus como o Senhor. Pelo orgulho que temos, pela alegria que temos em dizer eu tenho um Deus que anda comigo, que caminha comigo, que fala comigo, Deus. Pai, que nós sejamos uma igreja que ora para o Teu Filho, e única e exclusivamente para que o Teu Filho receba glória, receba o louvor, receba a adoração, receba, Deus, tudo que lhe convém. Pai, que as nossas vidas sejam moldadas, não pelas regras da igreja, oh não, Deus, não pelos olhares de repreensão daqueles que não obedecem o texto, em olhar para si e não para o outro. Que as nossas vidas sejam tratadas, transformadas, não pela culpa, muito menos pelo medo do inferno. Que as nossas vidas sejam tratadas, sejam curadas pela intimidade com o nosso Deus, pelo nosso relacionamento contigo. Que nós venhamos, ó Deus, brilhar em reflexo, Deus, a luz que ofusca qualquer luz, o Senhor. Pai, faz com que o Teu povo seja um povo de oração, e não só essa igreja aqui não, Deus. Que o Senhor levante milhares e milhares que estão diante de Ti, pelo povo, que estão diante de Ti, para o Teu louvor, para a Tua adoração, para a Tua glória. Ó Deus de Israel, faz de nós um povo que é íntimo a Ti. Continue de cabeça baixa e olhos fechados. Quero dizer que Jesus orou por você. Quero dizer que Jesus chorou por você, suou sangue por você, por mim, por cada um que é chamado filhos de Deus, que não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Se você tem sentido Jesus falar ao seu coração e você ainda não entregou a sua vida a Ele, eu queria te dar a oportunidade essa noite de você falar: Jesus é o Senhor da minha vida. Tem alguém aqui essa noite que precisa entregar a sua vida a Jesus? Levante bem alto sua mão. Tem alguém aqui essa noite que precisa falar: Senhor, eu sou Teu? Levante bem alto a sua mão. Santo Deus, faz de nós luz para este mundo, sal dessa terra, para que o Seu nome seja glorificado como lhe convém. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, o Rei da Glória, que oramos e Te louvamos. Obrigado, Deus, por tantos se levantarem em um propósito de oração, e conhecer a Ti em oração, de se rasgar a Ti em oração, de viver para Ti em oração. Fala com a gente, Senhor. Em nome de Jesus oramos, porque Teu é o reino, o poder e glória para sempre. Amém. Queria convidar a igreja a ficar em pé.